Então vamos à palavra de hoje, queridos. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós estamos numa série de meditações sobre a carta de Efésios. Então Efésios capítulo 1, e hoje nós vamos ler do versículo 3 até o 14. Versículo 3 até o 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, aqui está a tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Vamos falar um pouquinho dos lugares celestiais. Assim, abra o nosso entendimento. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então nós vamos falar sobre esse versículo 3, onde Paulo fala uma coisa profunda, gigantesca. Ele diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde que toda sorte de bênçãos nós temos? E ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Onde é as regiões celestiais? Se ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, e diz que isso aconteceu nas regiões celestiais, onde é as regiões celestiais? Tem alguma coisa a ver com a terra? Porque quando a pessoa fala de bênção, imediatamente a mente dela se volta para a terra, ela quer coisas de Deus e ela acha que as bênçãos é só Deus nos dar algumas coisas terrenas. Mas Paulo diz que nós já fomos abençoados, já aconteceu muitas bênçãos, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Onde é as regiões celestiais? É aqui na terra? Não. Então abra sua Bíblia agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós vamos ver aqui uma experiência que Paulo teve. Então, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vou ler o versículo 1 em diante. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, era ele mesmo, mas ele está dizendo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, já fazia 14 anos que isso tinha acontecido, quando Paulo escreve esta carta,
foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Para aí. Então Paulo ele relata uma coisa que ele manteve guardada por 14 anos. Ele diz que conhecia um homem, e é ele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Então presta atenção. Uma vez eu ouvi uma explicação sobre essa questão de terceiro céu, e o estudioso dizia que o primeiro céu é até onde a gente pode enxergar. A gente enxerga até as estrelas, o sol, a lua, as nuvens, essa atmosfera da terra, até onde a gente pode ver. O segundo céu é aquele tapetão escuro que está por trás de tudo. E o terceiro céu que está por trás desse tapetão, onde Deus habita, onde é o reino de Deus. Isso não está escrito aqui na Bíblia, é só um pensamento. Ele disse isso, achei por bem. Não é uma doutrina, é um pensamento. Agora, nós sempre falamos do reino de Deus, das dimensões celestiais. Efésios mesmo, capítulo 2, fala que nós somos abençoados, ou melhor, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo diz que não sabe se o corpo foi junto, ou se o espírito dele saiu e o corpo ficou aqui na terra. A coisa foi tão real que ele não sabe se o corpo foi, se foi fora do corpo ou se foi no corpo. Mas uma coisa ele sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz, ao paraíso. E chegou lá, ele viu coisas gloriosas e ouviu palavras inefáveis. Que ao homem, ele foi proibido de falar aos homens aquilo que ele ouviu. Então ele mesmo que teve essa experiência, olha, nós vivemos aqui na terra, nós vivemos por fé. Paulo disse, em parte nós profetizamos que é assim. Explicamos, está assim na Bíblia, então o céu é assim. Mas em outra parte nós não conhecemos como é realmente, porque nunca vimos. Então Paulo que esteve lá, que foi lá, não sabe se o corpo foi junto, ou se foi só o espírito, que viu e ouviu coisas, é ele que está dizendo. Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nessas regiões celestiais, aonde ele foi pessoalmente e viu e ouviu. Então tudo já está preparado, tudo que Deus tinha que nos dar, já foi nos dado, nós já somos abençoados, as coisas já estão feitas. Agora, eu não posso ter essa mentalidade de bênção terrena. Então, hoje em dia a gente vê, é só isso, uma igreja que está atrás daquilo que é material. Então, bênção para as pessoas é isso, me dá aquilo, me dá um carro novo, me dá uma casa, eu arrumei um emprego. Nós necessitamos dessas coisas. Mas eu não posso viver uma vida de relacionamento com Deus baseada só em querer esse tipo de coisa. Nós vivemos nesse mundo, nós precisamos morar, um carro é bom. Eu estou um mês sem carro, bateram, amassaram todo o meu carro. Será que eu estou mais magro? O que você acha? Eu levo a criança no pescoço na escola e volta. Vai e volta e corre para lá e vai a pé para lá. Eu tenho andado, já virei a terra andando esse mês. O Osmar chegou para mim e falou, pastor, está com cara de cansado. Eu falei, não estou com cara, eu estou cansado. Já estou cansado. Esse mês eu estou mais cansado que nunca. Nós precisamos dessas coisas.
Mas viver o tempo todo dentro da igreja, me dá isso, eu tomo posse daquilo, eu quero carro, eu quero casa, eu vou levar a rosa ungida da prosperidade, eu vou levar o tijolinho ungido, porque esse tijolinho eu vou ter minha casa própria, eu vou levar uma chavinha orada, leva por fé, deixa todo o teu dinheiro aqui, porque essa chavinha é por fé, a chave da tua... Não, eu vou viver a vida inteira dentro de uma igreja, atrás disso, só essas coisas terrenas. Quando Jesus Cristo disse a respeito de roupa, comida, bebida, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas, quais coisas? Comer, beber, viver, dormir, se vestir, vos serão acrescentadas. Então essas bênçãos que Paulo fala não são coisas terrenas. Paulo lembra da visão que ele teve, do que ele viu. Então ele fala, Deus nos abençoou, tem um universo de coisas preparadas, todas as bênçãos em Cristo, lá nos lugares celestiais, já fez tudo isso, está tudo prontinho nos aguardando. Agora eu nunca fui até lá, eu teria um anseio enorme de dar uma viagem, fazer uma viagenzinha para lá. Você não teria? De repente ser arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, não, e entrar lá e ver tudo aquilo, ouvir aquilo, né? Já pensou? Nessas visãozinhas, aí estou vendo uma chavinha, um anjo com uma chavinha, recebe, irmão. Nessas baboseiras infantil, não é isso. Gostaria de ir para lá. Acho que se eu for eu não volto. Se eu não tiver domingo aqui, já era. Vocês estão livres de mim. Aí quem quer pregar vem logo, toma a frente e vai embora. Aí quando chegar a hora de pagar o aluguel, você vai sentir o que eu sinto. Você não sabe. Estou brincando, queridos. Então Paulo foi lá. Ele foi lá, ele viu. Então ele escreve essa carta, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, por que Cristo veio ao mundo? Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que estava perdido. E ele veio nos dar a vida eterna. A vida eterna vai ser vivida onde? Não adianta eu ler Salmos, os justos herdarão a terra e vim dar uma de testemunha de Jeová que nós vamos viver aqui na terra. Não vamos! Não é só 144 mil que vai para o céu e o resto vai ficar aqui na terra. Pedro disse que essa terra está sendo preparada, entesourada para o fogo. Essa terra vai ter fim. Nós vamos viver no céu mesmo. Nessas regiões celestiais. Não tem nada a ver aqui com a terra. Então Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que havia perdido. Ele prometeu que aquele que crer nele vai ter uma vida eterna, vai ter um corpo incorruptível, imortal, e vai viver nessas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos que Deus já nos abençoou. Já está tudo feito. A principal razão de Cristo ter vindo ao mundo é para dar a vida eterna àqueles que acreditam. Não é esse evangelho terreno, materialista, de conquista terrena, o tempo todo que é pregado nos meios de comunicação, na mídia evangélica, o tempo todo. Não é isso. Para que todo aquele que acreditar nele não pereça, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Tem uma vida eterna, tem uma vida eterna. Foi para isso que ele veio aqui, para nos dar uma vida eterna. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A coisa é assim mesmo. Agora você vê uma igreja, me dá casa, me dá carro. Eu estava assim, agora estou assado, eu saí da favela, estou com uma BMW. Isso não é evangelho, isso não é o evangelho. Não se fala de salvação, não se fala de condenação eterna, não se fala nem de céu, nem de inferno. É aqui na terra, é conquistar, só vive na terra. E um monte de gente vai para a igreja e não conhece o evangelho. Tem igreja que está cheia de gente, a maior parte não sabe nem o que é ser salvo, nem conhece quem é Jesus Cristo direito. Então Paulo, ele
que esteve lá pessoalmente, ele fala: nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nessas regiões celestiais. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos a João capítulo 14. Antes de Jesus falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava explicando para os discípulos que ele ia embora. E o coração dos discípulos está apertado, angustiado. Jesus vai embora, eles não podem ir juntos. Então Jesus diz, João 14:1, não se turbe o vosso coração. O que é um coração turbado? É um coração preocupado, temeroso, inseguro, desassossegado, que perturba por dentro, né? Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Agora Jesus leva a mente dos discípulos lá para cima. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E qual é o caminho? O caminho é Jesus. Então ele leva a mente dos discípulos lá para a glória, para os lugares celestiais, e fala: olha, na casa de meu pai, onde meu pai habita, onde meu pai está, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou lá preparar lugar. Jesus ia voltar para os céus e foi preparar lugar. Depois ele diz que voltará e nos receberá para ele mesmo, para que onde ele está, todos nós estejamos também. Então Jesus começou a falar da casa do Pai, das regiões celestiais. Onde é a casa do Pai? Não é um templo construído por homem, não é uma construção. Há quem diga que é uma construção e quer que seja, mas não é. A igreja é o templo do Espírito. A igreja, nós somos a casa de Deus. O Espírito habita dentro de nós, mas não é um templo construído por mão humana. Alguns querem que seja isso, mas não é. Então a casa do Pai não é a coisa aqui da terra, é coisa celestial. Acredita nisso ou não? Agora vamos ver aí mesmo em João capítulo 18. E Jesus fala a respeito do reino dele. Jesus está diante de Pilatos. Vamos ler desde o versículo 33, João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou to disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que dizes? Que fizestes? Respondeu Jesus, presta atenção, queridos, isso aqui é verdade, está escrito aí, tá. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o que Jesus está dizendo? O reino dele não é deste mundo, não tem nada a ver com este mundo. O reino deste mundo é um reino corrompido, cheio de corrupção, formado por homens pecadores corrompidos, estragados. É um reino das trevas, esse reino do mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. Se você tem o reino implantado no coração, você também, apesar de viver na terra, você não faz parte desta terra. Você não é desse mundo, você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Agora, uma igreja que só prega coisa material, não tem nada a ver com o reino de Jesus. Não tem. Pastor, o senhor fala essas coisas? Eu falo, porque é verdade. Não dá muito ibope, você não vai ser muito agradável. Mas é verdade. Se Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, então nada deste mundo tem a ver com Jesus Cristo. Acredita nisso? Então uma igreja voltada para o materialismo o tempo todo não faz parte do reino de Deus. Se Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, acredita nisso? Então lhe disse
Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, aquele que é da verdade vai ouvir a voz dele. Vai ouvir a voz dele. Não tem como não ouvir. Agora, o que é da mentira não vai ouvir a voz dele, vai ouvir a voz do engano. Não tem como escapar dessa. Então Jesus disse: o meu reino não é daqui, não é deste mundo. Eu não sou desta dimensão. Vamos ver outras declarações que ele fala. João capítulo 8. Olha aí para você ver o que ele fala. João capítulo 8, nós vamos ler. Versículo 21, vamos ler aqui. João 8, 21. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora olha o que Jesus diz. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se vocês não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então o que Jesus fala? Olha, vocês são aqui da terra, daqui de baixo, mas eu sou lá de cima. Vocês são daqui, mas eu sou de lá. E se vocês não acreditarem nisso, sabe o que vai acontecer? Vão morrer debaixo de condenação nos seus pecados. Vão morrer nisso. Então Jesus não era deste mundo. Você está acompanhando o que eu estou dizendo ou não? Não está escrito aqui? Está escrito. Se está escrito é verdade, sim ou não? Agora, vamos para João 17, Jesus falando a respeito dos discípulos. E nós nos incluímos nisso também. João 17. Os discípulos acreditaram nele, entregaram a vida a ele, estavam seguindo ele. Então, em João 17, a partir do versículo de número 14, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele está fazendo aquela oração sacerdotal do capítulo 17. Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, sou salvo, sou liberto do império das trevas, transportado, exposto no reino do Filho do seu amor, tenho a redenção nesse reino. Então, ainda que eu esteja vivendo aqui na terra, envolvido num problema político, social, passe as minhas lutas, mas a partir do momento que eu nasci de novo, eu não faço mais parte desse mundo. A igreja, os salvos, os verdadeiros, não fazem parte do mundo. Eles estão no mundo, sim. Sofrem os problemas que o mundo traz? Sofrem. Passam as mesmas lutas, uns mais, outros menos, todos passam. Mas nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino dos céus, dos lugares celestiais, e onde nós vamos viver eternamente. Mas quem vai para lá, pastor? Aquele que creu em Jesus Cristo de verdade, como diz a Escritura, que conhece o Evangelho. Não é aquele que está atrás de bens materiais e nem sabe o que é ser salvo. Pergunta para algumas pessoas que vão nessas igrejas: o que é ser salvo? Ele não sabe te explicar. Pergunta para ele o que é ser justificado. Ele não sabe nem o que é ser justificado. Não sabe. Ele só sabe assim, campanha da vitória, campanha do amor, campanha. Ele só sabe isso na cabeça dele. Ele não sabe o que é justificação. Ele não sabe o que é redenção. O que é ser um filho de Deus. Ele não sabe. Ele não sabe nada de vida eterna. O negócio dele é: peguei, conquistei. É só isso.
Eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Então, se você é salvo, se você é uma pessoa salva, eu sei que você precisa comer, você precisa viver. A moça vai querer se apaixonar e casar, é lícito. O rapaz também. Mas se é salvo de verdade, você é um peregrino aqui na terra. Aqui não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Essa vida vai passar num sopro. Passa ou não passa? Num sopro. Eu já estou com 57. Já estou ficando velho, hein? Nem vi esses anos passarem. Daqui a pouquinho estou lá, arrebatado. Mas nós não somos desta terra. Essa é a questão. Essa é a questão, gente. Essa é a questão. A igreja é o corpo de Cristo, comprada pelo sangue dele. Entende? A igreja é algo maravilhoso. Você pensa que a igreja é essa coisa organizada que você vê na televisão o tempo todo? A igreja, ela não tem placa, não tem dono, ninguém manda nela, ela é corpo de Cristo, ela se compõe dos verdadeiramente salvos, os nascidos de novo. Não tem organização humana para isso, não tem nome de igreja, não tem placa, não tem a doutrina pessoal, não é a santa doutrina, não é a santa doutrina, não é isso, é quem nasceu de novo. Ela é a noiva de Cristo e ela é dos céus. Ela é dos céus. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Versículo 17 em diante. Irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo chorando. São inimigos da cruz de Cristo. Então, de quem Paulo está falando? Pessoas que estão dentro da igreja, andam entre eles, são inimigos da cruz de Cristo. Olha lá, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia. Olha lá, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então, essa gente que está no meio da igreja, ela só se preocupa com coisas terrenas. Elas não pregam a cruz de Cristo. São inimigos, elas escondem a cruz, inimigos da cruz. Agora olha o que Paulo fala. A nossa pátria está nos céus. Onde está a tua pátria? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aonde está a nossa pátria, a nossa nação, a qual pertencemos? Está nos céus. Nós não somos daqui. Isso quer dizer que eu vou viver uma vida relaxada? Não, eu enquanto vivo aqui na carne, eu vivo pela fé. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter disciplina, uma batalha diária. Mas nós não pertencemos a esse sistema destruído e corrompido pelo pecado. Nós somos cidadãos do reino de Deus, não somos desse mundo. Então ele fala, a nossa pátria. Você acredita nisso? Muitos não gostam nem de ler isso. Para eles é eu estou aqui na terra, eu preciso ainda das coisas da terra. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer com esse corpo ruim que nós temos? O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo glorificado, para viver nas regiões celestiais, um corpo que não tem doença, não tem fraqueza, não envelhece, não tem dor. Jesus, quando ressuscitou, ele se materializava dentro do cenáculo e desaparecia diante dos olhos deles,
Ele vinha da dimensão espiritual, aparecia fisicamente, sumia, desaparecia. Nós vamos ter um corpo igual ao corpo da sua glória. Você acredita nisso? Esse corpo que tem as paixões enganosas, a lei do pecado, que fica doente, que enfraquece, que é um problema. Você tem que comer. Você não cansa de comer? Tem que acordar e comer. Chega na hora do almoço, tem que comer. À noite tem que comer. Canseiro o tempo todo. Caramba, não podia ficar um mês sem comer? E as donas de casa, haja panela, haja detergente. Um mês sem comer seria um alívio para as irmãs. E para nós também que lavamos louça, né? Não seria? Corpo cansado, quer dormir toda hora. Tem preguiça, não é? Está cheio de paixões que quer trair Deus o tempo todo. Aí vão falar assim, é o demônio. Não é o demônio, é tua carne mesmo. Não é o demônio, não, é tua carne. Pior que o demônio. Ele vai transformar esse corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Então, presta atenção, aquele que perdeu uma parte do corpo nessa vida, ela vai ter. Vai ser mais do que biônico. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Vai ter. Isso vai acontecer. Mas para quem? Para aquele que creu de verdade, de todo o coração, que nasceu de novo, que é a igreja. Então nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou pular algumas coisas aqui, para não estender muito. Então vamos lá, 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ela nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora presta atenção no versículo 4, leia e entenda. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aonde? Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no último dia, o último tempo. Então ele nos regenerou para uma herança incorruptível. Onde está essa herança incorruptível? Ele fala, reservada nos céus, é lá nas regiões celestiais, para nós outros, né? Nós que somos guardados pelo poder de Deus. Você acredita que é guardado pelo poder de Deus? Mas não está escrito isso aqui, versículo 5. Alguma tradução está virtude, mas virtude é o poder de Deus. Então nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem é que acredita nisso? Nós vemos um povo supersticioso que toda sexta-feira tem que ir na libertação para expulsar o diabo. Tem medo de macumba, medo de olho gordo, medo de inveja, medo de gato preto, medo de passar debaixo da escada. Se vai então nas libertações, até uma etiquetinha de roupa tem demônio. Mas nós somos guardados pelo poder de Deus. Se você chegar na tua casa e tiver um boi lá, fizeram uma macumba, puseram uma vela desse tamanho e tem um boi lá, chega lá, ri disso, porque isso não pode com você. Você é guardado pelo poder de Deus. Agora, você vê uma igreja com medo de macumba. Ou fizeram o olho gordo para você. Que é isso, meus irmãos? Fizeram macumba. Tem gente que só... Tem igreja que só prega macumba. Tudo é macumba. Aí você vê um monte de medo de crente. Fizeram macumba para mim, tem que ir na sexta-feira. Aí ele vai lá, sui dele, ó, sui dele. Que tristeza. Não sabe que é guardado pelo poder de Deus. Você sabe que é guardado pelo poder de Deus? E se furou o pneu do carro? Qual o problema? Não foi lá o tranca-rua que furou, não. Foi prego mesmo, gente. Que superstição é essa? Ai, pastor, eu
Eu estava falando no celular, deram um tapão, levaram embora. Quem mandou falar no celular na rua? Não se fala na rua de celular. Vai ficar no WhatsApp lá para todo mundo ver a luzinha acesa? Vai tomar um tapão e vai ser levado embora. Você que não vigiou. É ou não é? E daí se foi assaltado, qual o problema? Estou vivinho aqui, não aconteceu nada. Estou guardado pelo poder de Deus. Acredita ou não? Então vou ler com paciência. Leia e entenda. Vou ler o 4 de novo. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Você tem fé? Acredita? Está guardado pelo poder de Deus. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nossa herança está nos céus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus não é uma pessoa fraquinha. Outro dia estava passando, eu vi lá, estava vendo um canal lá, que fizeram um quadro da força do mal contra a força do bem. E nesse quadro aparecia Jesus com aquelas vestes, aquele cabelão, e o diabo parecido com ele, só com as vestes vermelhas. Era São Paulino, branco e vermelho. E os dois num braço de ferro lá com uma cara encrestada. Eu falei, que coisa, que visão falsa. Deus é muito maior que isso. Deus é que criou o querubim da guarda que se tornou em diabo. Deus que fez a mente desse querubim. Deus conhece a mente do diabo. O que ele vai fazer, meus irmãos? Guardado pelo poder de Deus, né? Você quando sai de casa fica assim, Deus me guarda, me livra. Ainda faz essa oração de incredulidade ou não? Hã? Quando você vai dormir, fala assim, põe um anjo embaixo, em cima, dos lados, um atrás, um na frente. Você vai pegar uma estrada de Deus, me livra, abençoe, guarda os motoristas. Ainda você faz isso? Você não crê que é guardado pelo poder de Deus. Você está fazendo essa oração é de medo. Oração de quem não está crendo. Então, se eu não orar para Deus guardar a minha casa, aí vem lá uma chuvinha, cai um galinho lá na cara, faz plim, deve ser o demônio no meu telhado. Sim. Não acredita que é guardado pelo... Não entende a verdadeira liberdade de quem crê. A fé é poderosa, essa que crê no que está escrito aqui. Fé é poderosa. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, sai da sua casa livre, acreditando. Entende isso? Vai dormir. Antigamente eu ia dormir, ai Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje eu vou dormir, já durmo, nem oro mais. Glória a Deus. Nem oro, não preciso mais nem orar para dormir, já durmo de tão cansado que eu ando. Seguro. Olha, uma coisa que me veio na mente, quando você sentir uma dorzinha aqui, não fica pensando assim, meu Deus, acho que é um câncer, acho que eu estou com um problema no estômago. É para alguém que estou falando isso. Aí acorda com uma dorzinha aqui, meu Deus, deve ser meu baço. Ai. Você acordou com uma dorzinha aqui, glória a Deus, o senhor está acertando alguma coisa que estava torta. Você já viu aquelas pessoas que têm mania de doença na cabeça? Você acordou meio, ai meu Deus, acho que eu já estou com osteoporose. Não, eu sou guardado pelo poder de Deus. Não, acho que essa noite Deus me visitou, que tinha alguma coisa que ia dar errado, Ele já pôs certo. Ele deixou só uma dorzinha para me lembrar que está certo. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Acredita nisso ou não? Então, se você tem uma mente assim, você está livre. Você descobriu a grandeza do poder de Deus. Deus grande, gigantesco, que me guarda, que já fez tudo por mim, que só quer que eu acredite. Guardados pelo poder de Deus. E Colossenses, só para nós terminarmos, tá? Hoje me estendi um pouquinho. Colossenses capítulo 1. Versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos
a parte que vos cabe da herança dos santos. Onde está a herança dos santos? Na luz, nos lugares celestiais. Então a nossa herança, a herança dos santos, o que você puder ter nessa terra é bom. Mas se não puder ter muitas coisas, não é amaldiçoado não. Mas a herança dos santos está na luz. Agora volta para Efésios para terminarmos onde começamos. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse mundo, você foi escolhido por Deus. Acredita nisso? Mas ele nem tinha dito haja luz, mas ele já sabia tudo que ia acontecer. Mas ele lá na sua presciência, ele me viu e falou, é aquele ali, ó. Você entende o evangelho? Então você é o escolhido. Ah, pastor, esse negócio é... Ah, pastor, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí, eu não vejo ninguém falar isso na televisão, nem fazer campanha sobre isso. Mas presta atenção, Deus é tão grande que antes dele formar o planeta Terra e fundar o nosso mundo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E lá no ano 2000, ele viu alguém ali, um Josézinho ali, que ia crer nele. Ele falou, é aquele. Ou a tua cabeça vê um Deus pequenininho que, nossa, eu não sabia que isso ia acontecer. Como que o diabo fez isso? Deixa eu correr logo para ajudar meu filho. Ele sabe de todas as coisas, até do fim de todas as coisas. Você acredita? O diabo cria um monte de estratégia. Quando ele termina a estratégia dele, ele pensa que venceu. Aí ele fala, mas não é possível. Contribuiu para a obra de Deus. Aí o diabo cria estratégia, vai para a batalha espiritual, botando estratégia do diabo e tal. Quando ele pensa que venceu, ele olha, mas não é, ele fala assim, ai meu Deus. Não é que contribuiu para a obra de Deus. Tudo que eu pensei da minha inteligência que ia vencer Deus, eu vi que Deus deu um nó aqui e contribuiu. Deus grande. Então, antes da fundação do mundo, olha a respeito disso. Se a sua mente não, seu coração não é capaz de entender isso, é porque você não alcançou esse entendimento ainda. Então, ora, fala, Deus, como assim? Antes da fundação do mundo. Como Deus, o Senhor fala de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse fundado, Cristo já havia morrido. Mas eu não entendo muito bem isso. Eu nem tenho condições de te falar ainda. Você precisa crescer mais. Então, antes da fundação do mundo, Deus te viu. Deus te conheceu. E Deus te chamou. Acredita nisso? Então vamos ficar em pé, vamos terminar. Já passei. Domingo que vem a gente continua essa carta aos Efésios. Vem, Rodrigo, rápido.